Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 31 minutos, hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro. Até onde vai a ganância? Grupo de empresários é investigado por superfaturar medicamentos usados no kit intubação. É o primeiro destaque de hoje com ele. Bom dia, Lucas. Bom dia, André. E quantas vezes a gente mostrou aqui mesmo no SBT Rio Grande o apelo de diretores, administradores de hospitais, dizendo que estavam com falta do chamado kit intubação. E quando tinham, o valor era exorbitante. Pois foi isso que revelou uma operação do Ministério Público, André. Enquanto tinha gente sofrendo, morrendo, aguardando vaga, aguardando leito de UTI em hospitais, por outro lado, tinha empresário lucrando e valores milionários. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Olha, Lucas, no momento mais dramático que nós vivíamos, o Brasil inteiro, durante a pandemia, de acordo com a Assembleia Legislativa, de acordo com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, inclusive há pouco o colega Léo Bonesso me passou, a investigação da Assembleia, não do Ministério Público, da Assembleia, apontou até 4.000% de valores superfaturados. Imagine só. Mas daqui a pouco o Lucas vai trazer os detalhes e as informações, porque agora estão na mira do Ministério Público, em seguida os detalhes. E atenção, na capital, uma menina de 15 anos foi mantida em cárcere privado e estuprada por um homem. É destaque de hoje também com ele, Guilherme Roquette, direto da redação. Olá, Guilherme, bom dia. Bom dia, André, bom dia, Lucas, bom dia a todos. Imagina só, André, um dia inteiro nas mãos de um maníaco sexual. Foi isso que viveu essa adolescente de 15 anos aqui em Porto Alegre. O crime aconteceu no final do mês de agosto e esta jovem só conseguiu se livrar no final do dia e pedir ajuda depois. Todos os detalhes a gente vai contar ainda no SBT Rio Grande, na edição de hoje, e inclusive a prisão desse homem, André. Bom, daqui a pouco trazemos os detalhes. Ela que, enquanto estava na rua, foi atacada e ficou 24 horas, um dia inteiro, nas mãos desse monstro, só dizendo assim. Muito bem, em seguida trazemos as informações e temos um outro caso que nós vamos falar também de uma tentativa de estupro. Inclusive a vítima teve que saltar, abrir a porta do carro, estava um automóvel de aplicativo. Teve que abrir a porta para escapar, em seguida trazemos as informações. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Olha só essa história aqui. Em seguida a gente vai trazer os detalhes sobre este vídeo. Olha o que é isso, escuta aí. Coloca o áudio. Vê que tem uma barriga falsa aí. Barriga falsa? Não é barriga falsa. O que é isso aí, então? É uma falsa grávida? Ah, roupa de disfarce. Olha ali, ao invés de bebê era roupa. Roupa debaixo da blusa. Uma mulher foi presa por sequestrar uma idosa, isso em Montenegro. E esse detalhe que chamou a atenção também de todo mundo, ela fingiu estar grávida e levou até flores para a vítima. E uma outra idosa que estava junto antes de cometer do crime, então ela levou como refém. Em seguida a gente vai trazer, lembrei da famosa falsa grávida de Taubaté, lá de São Paulo. Lembram dessa história? Daqui a pouco a gente vai recordar, vai relembrar. Mas essa história aqui aconteceu em Montenegro, um momento que a policial militar está ali retirando as roupas que ela fingia ser uma gravidez. Daqui a pouco trazemos os detalhes, 11 horas e 35 minutos, faltando 25 para o meio-dia. Um recado muito importante, você quer cuidar mais do seu sorriso? Preste atenção nesse recado especial que a doutora Roberta da Sorrifácil tem para você. Boa tarde. Chegou a hora de você conquistar o seu sorriso. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Roberta Biel e hoje estou aqui para conversar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir. A Sorrifácil tem tradição em implantes dentários e em ajudar você a conquistar a sua confiança, com dentes fixos e de aspecto natural. O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples e que melhora a sua alimentação
alimentação e garante a segurança do seu sorriso. Não perca tempo. A sua qualidade de vida é a sua maior prioridade. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você. Ou ligue 0800 631 30. Ou ainda busque por Sorrifácio nas redes sociais. Sorrifácio, há 15 anos conquistando sorrisos. Chegou a hora de conquistar o seu. Obrigado, doutora Roberta da Sorrifácio. O colega Jeremias Werneck em seguida vai trazer informações sobre o Grêmio. A grande pergunta, a expectativa do momento. O técnico Luiz Felipe continua ou sai? Vai ser demitido ou vai pedir para sair ou vai chegar num acordo? O resultado ontem, 2-2, contra o Cuiabá, não foi satisfatório. No momento que o Grêmio, Jeremias, passa por uma dificuldade extremamente grande. Era um jogo em que ontem mesmo nós falávamos que o Grêmio precisava vencer, precisava desta vitória. Inclusive, precisava da vitória justamente para manter um período aí de crescimento e manter o próprio Felipão no cargo. O Jeremias já está entrando aqui em campo rapidamente. E aí, Jeremias? Bem-vindo, Jeremias. Oi, André, todo mundo que está com a gente. Cheguei aqui correndo, a apuração está no meio do caminho, mas para tudo e presta atenção em mim. Felipão pode cair a qualquer momento. Luiz Felipe Scolari é alvo de uma grande pressão para deixar o comando do Grêmio. Porque esse empate aí, ele é um empate constrangedor. O Cuiabá tá bem na tabela? Tá. Foi um empate? Foi. O Grêmio reagiu? Sim. Só que o Grêmio fez uma força descomunal para empatar em casa com o Cuiabá. E o Grêmio chegou a 3 jogos sem vencer. Nesse momento, a pressão para a série do Filipão é muito grande. E o Filipão disse que por ele fica. Tá na mão do Grêmio. Pois é, aí a pergunta que a gente faz, principalmente, Jeremias, aí, tu que acompanha todo dia, todo instante, mas é só o Filipão o responsável por isso tudo e os jogadores? Pois é, se o Filipão sair, vai vir um 4º treinador na temporada do Grêmio. Será que 4 treinadores estão todos errados? Pois é. Mas nesse momento, um dos discursos que eu escutei, assim, nas várias ligações que eu fiz, foi o seguinte: tá na hora do Grêmio reagir. E o Filipão já está esgotando as possibilidades todas que ele tinha para fazer. Já mudou o goleiro, já botou o Rafinha, esse que está na imagem na lateral esquerda, que ele, Filipão, disse que não ia fazer. Já mudou o esquema, botou o Campas, que ele não queria botar. Já mudou o centroavante, tirou o Ferreira, botou o Douglas Costa por dentro, botou por fora. Ele já está esgotando todas as cartadas. E o Grêmio não reage. Então, gente, fiquem aqui com a gente, que a qualquer momento pode ter novidade. O Grêmio está em um dia de ebulição. E Filipão pode sim deixar o comando do time a qualquer momento. Vamos aguardar. Em seguida, no esporte, Jeremias Werneck voltando com as informações e atualizações. 11h39. Coloca aí a sirene. Coloca a sirene. A ganância de algumas pessoas e empresários realmente não tem limite. E a gente fala isso com muita tristeza, muito pesar, porque infelizmente empresários se aproveitam da pandemia para superfaturar preços de medicamento do kit intubação. André, mas isso estava na cara. Olha, até podia estar na cara, mas agora a gente tem uma investigação, a gente tem uma operação. E hoje, justamente, tivemos a operação do Ministério Público para combater esta... Olha, no mínimo, a gente pode falar em absurdo, mas olha, são tantas palavras que a gente podia trazer aqui. No momento mais grave em que pessoas estavam internadas, quando não tinha vaga em hospital, as pessoas precisando ser entubadas, hospitais precisando comprar medicamentos e aí não tinha, o preço lá nas alturas. Vamos agora ao vivo conversar com o Lucas Abate para explicar para a gente. Lucas, quais foram os alvos desta operação do Ministério Público, hein, Lucas? André, 2 distribuidoras de medicamentos e seus 3 sócios foram alvos dessa investigação. Até enquanto você falava, eu estava lembrando, André, uma entrada que eu fiz aqui no SBT Rio Grande, lá do Hospital de Campanha da Restinga, quando foi inaugurada, no auge da pandemia, no pico da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, e o diretor fazia um apelo, dizia que estava com falta de medicamento e quando encontrava estava com preço exorbitante. E a gente, André, não tinha uma noção do que era esse valor, mas agora, com essa investigação do Ministério Público, e eu quero que você preste bastante atenção, de repente se puder anotar os valores, André, porque olha só a comparação, tá? Eu vou ler aqui um dos medicamentos, um analgésico, o nome é um pouco complicado.
citrato de fentanila, tá? É um analgésico. Ele foi vendido por uma das empresas por até R$ 42,90. E pela outra empresa investigada, chegou a R$ 79,00. Anotou o preço, André? Anotei. R$ 42,90 Vamos lá agora e R$ pro preço. 79,00. Vamos lá então para o preço máximo, que é definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, tá? Variou entre R$ 5,36 a R$ 5,73. André, é uma ampola pequena que todo mundo que estava entubado, em estado grave, em UTI, precisava desse medicamento. Deveria custar no máximo R$ 5,73, mas foi vendido a R$ 79,00. E isso, claro, quebrou muito hospital, muita instituição, muita prefeitura que precisou disso e encontrava apenas nesse preço exorbitante, André. 11h42. Trago para essa conversa também, direto da redação, Guilherme Roquette. Para quem está chegando agora, só colocando a sirene e mais do que isso, colocando na cadeia. Irresponsabilidade total. Não pode deixar passar em branco isto que aconteceu não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, em diversos estados, no momento mais delicado da pandemia. No momento em que as pessoas quase que não tinha vaga em hospital e realmente não tinha. Quantas e quantas vezes acompanhávamos aqui a superlotação, o número de pessoas à espera, precisando ser entubadas e não tinha ambiente hospitalar, não tinha leito. E aí, para completar o drama, não tinha medicamento. E aí a dúvida que fica, será que realmente não tinha? Ou eles estavam guardando o estoque para os hospitais, né, para os gerentes, para os gestores, desesperados, correndo atrás de preço mais baixo? Aí o que faziam? No desespero, compravam o que dava. Coloca na tela o valor original do remédio. Este citrato, olha ali, coloca na tela, para vocês terem uma ideia, era R$ 5,00. R$ 5,00. De R$ 5,00, ele passou para até R$ 42,90 e até para R$ 79,00. Quantos por cento, Guilherme Roquette, de superfaturamento? Olha aqui, ó, tava com a calculadora na mão aqui fazendo o cálculo. Aquele primeiro valor ali que o Lucas nos passou, dos R$ 42,00, em relação ao valor anterior dos 5, é 8,09 vezes. 8 vezes o valor original. Eles aumentaram em 8 vezes o valor original, Lucas. Pois é, e aí aquele drama que, além de tudo, do preço alto, não tinha medicamento no mercado. Será que de fato não tinha, Lucas? Olha, André, isso é um elemento que vai ser investigado a partir de agora e essa operação de hoje serviu justamente para isso. Documentos, medicamentos, material, computador, tudo isso foi apreendido nas sedes das empresas e agora o Ministério Público vai analisar todo esse material. Se essas empresas distribuidoras apenas, entre aspas, apenas porque é uma situação muito grave, mas apenas praticavam o sobrepreço ou se também, de certa forma, escondiam, ocultavam esses medicamentos para aumentar o valor. Então, tudo isso vai ser uma nova fase dessa investigação. E a gente deu esse exemplo, André, desse analgésico, porque foi um dos exemplos citados pelo Ministério Público. Mas em conversa hoje com os promotores que investigaram o caso, eles identificaram 6 núcleos, 6 tipos de medicamentos que tiveram esse superfaturamento. E até pelo que nos explicaram, esses 6, André, para, de certa forma, viabilizar essa investigação, porque eles poderiam pegar muito mais medicamentos, mas eles pegaram os mais exorbitantes, os que mais chamaram atenção. E o que acontecia? Chegava o diretor do hospital lá, André, olhava aquele preço absurdo, não podia comprar porque estava acima do valor dessa Câmara de Regulação. Mas ele olhava para a UTI e via as pessoas desesperadas, morrendo por falta de medicamento. O que ele tinha que fazer? No desespero, tinha que comprar. E é justamente isso que explica um dos promotores que atuou. Vamos lá.
E eles compraram numa situação em que havia escassez de medicamentos e essas empresas, essas distribuidoras, se aproveitando deste momento, viram uma oportunidade de lucrar muito com isso e praticaram preços abusivos. Independentemente de qualquer aspecto que eles possam alegar, não se pode vender medicamentos acima do preço estipulado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é a CMED. E eles praticavam preços muito superiores, chegando a 1.300%, 1.200% acima do preço teto. 11h46, atenção, Lucas, já te chamo, atenção porque a informação que chega agora, atenção para a informação que chega nesse momento, em seguida a gente traz em detalhes. O autor daquele latrocínio, roubo com morte, aqui do Barra Shopping, que matou uma jovem de 20 anos, foi preso. Foi preso agora há pouco. Preso agora há pouco o assassino, aquela jovem de 20 anos que saía do trabalho, estava na parada de ônibus, a Cristiane, tá aí ela, 20 anos de idade. Se atrapalhou, 23 anos? 23 de setembro, 20 anos ela, 20 anos de idade, foi no dia 23 de setembro, 7h30 da noite. Ela e outras 5, 6 pessoas estavam no ponto de ônibus, foram atacadas por um assaltante. Ela ficou nervosa, não entregou o telefone na hora que o criminoso queria, resultado, foi morta. Pois esse homem foi preso, em seguida trazemos outros detalhes. Agora vamos falar de um outro crime, né? Não diretamente um roubo com morte, mas que muitas pessoas podem ter sido prejudicadas sim e perdido a vida justamente pela falta de medicamentos. Olha o desespero que nós acompanhávamos, os gestores de hospitais pedindo ajuda para outros hospitais, para estados, pedindo ajuda para os gestores públicos. E eu digo mais, Lucas, não é apenas... Citamos um medicamento. O preço médio, para quem não entendeu, era de R$5. E ele chegou a ser oferecido a quase R$80. Imagina o absurdo da diferença. Isto um remédio. É aquele conjunto de remédios chamado do kit intubação, que é quando a pessoa está com Covid, chega num ápice da doença, em alguns casos, ela precisa ser entubada para conseguir respirar. E é este medicamento essencial para a vida que era superfaturado. E agora eles estão na mira do Ministério Público. E eu aproveito para dizer aqui que o relatório final da Assembleia Legislativa foi aprovado agora na segunda-feira, está sendo distribuído para todas as autoridades também, só que os deputados da Comissão de Saúde e Meio Ambiente descobriram valores superfaturados em até 4.000%. E aí tem um outro questionamento que a gente aproveita e já faz, Guilherme, Lucas. E o álcool em gel, que quando a gente saiu para comprar simplesmente desapareceu e voltou com o preço lá nas alturas também. Todos esses produtos de higienização, isto também devem entrar na lista do Ministério Público e serem investigados, porque aumentou por tudo que é lugar. Todos os lugares, Guilherme. Não, e aumentou também, assim, André, produtos básicos que a gente usa em casa, para limpeza da própria casa, a gente percebeu o aumento nessa época. Nossa, isso quando achava. Exato. Quando achava, porque eu lembro uma época de disputa por encontrar álcool 70, uma coisa absurda. Então agora, portanto, gente, para quem está ligando agora, 11h49, o Lucas Abate está detalhando uma operação do Ministério Público que está... E o Lucas vai detalhar o que vai acontecer com esses empresários, valores que chegaram, de acordo com o Ministério Público, a quantas vezes mais, qual é o valor deste superfaturamento, que esta é a suspeita do Ministério Público, hein, Lucas? O valor médio, André, de 600% de superfaturamento na aquisição desses remédios que foram investigados pelo Ministério Público. E a gente fala, André, até um detalhe importante. Esses R$ 5,73 não é preço médio, é preço máximo. É determinado por lei, por uma regulação. O máximo que pode ser cobrado é R$ 5,73. Não é um preço médio, não é nada para se basear, não é uma tabela de comparação. Não, é obrigatoriedade seguir esses R$ 5,73. O que eles fizeram no desespero dos hospitais, das prefeituras, dos administradores, da Santa Casa? Foram lá e superfaturaram, ignoraram totalmente essa regra e jogaram um preço exorbitante. Somente em superfaturamento, o Ministério Público estima que eles ganharam R$2 milhões nesse período. Isso é apenas o início, André. Agora, com essas apreensões, com os documentos,
esse valor certamente vai aumentar. Pois é, a alegação na época é que não tinha remédio no mercado, inclusive alguns governos estaduais, não só no Rio Grande do Sul, mas queriam requisitar, né? Queriam requisitar porque sabiam que tinha remédio guardado. Imaginem o momento mais grave da pandemia, as pessoas morrendo, precisando ser entubadas. E aí vai lá um grupo de empresários, né, que escondem os remédios. Ah, tá, isso aqui, ó, essa caneta custa 5, tu precisa da caneta, eu te vendo ela por R$ 79,00, de 5 para 70, isso é crime contra a saúde, é crime financeiro, é desrespeito e muitas outras coisas mais. A pergunta, Lucas, quem foi preso, não foi preso, está sendo investigado, os detalhes desta operação, lembrando que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Então, André, foi uma operação de cumprimento de mandados de busca. O que é isso? Foram até as empresas buscar documentos, novas provas, computadores para dar avanço, prosseguimento a essa investigação. Qual é a suspeita que se tem por parte do Ministério Público? Olha essa imagem, André, do cumprimento do mandado. Hoje a nossa equipe esteve lá no bairro Maitá e acompanhou uma empresa simples, pequena, lá na zona norte de Porto Alegre. Segundo os promotores, é um pouco incompatível que uma empresa tão pequena possa ter um faturamento tão grande, tão exorbitante. Então, o que pode ter por trás? Laranjas. Essas pessoas podem ser laranjas de um esquema. Então, o Ministério Começa Público agora, quer então, seguir, vai avançar nessa investigação para descobrir quem estava por trás, quem era o distribuidor, se era o distribuidor lá do início que aplicava esse sobrepreço, se era o fabricante, enfim, isso é o início da investigação. Porque, realmente, André, é estranho. Empresa com faturamento milionário, mas com uma sede pequenininha lá na zona norte de Porto Alegre. Pois é, e aí o que diz o texto da Assembleia Legislativa, que é uma outra investigação feita pela CPI, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou os aumentos exorbitantes nos preços de medicamentos e insumos usados no combate à pandemia, votou e aprovou o relatório agora na segunda-feira. Detalhe, documento de 200 páginas, reunindo informações levantadas pela CPI desde a instalação lá em 30 de março. E de acordo com o relatório, indícios de crimes que ferem a economia popular, as relações de consumo e a ordem tributária. Além de possível formação de cartéis, também a suspeita de fraude de documentos, estelionato, fraude à licitação, associação criminosa e infrações administrativas. Isso me referindo à CPI na Assembleia, que também entregou ao Ministério Público e a outras instituições responsáveis este relatório aqui. Ou seja, de fato, não se passou em branco. De fato, tudo isso vai ser levantado e investigado com mais profundidade a partir de agora. Daqui a pouco, Lucas, mais alguma informação para a gente seguir adiante. E daqui a pouco o Lucas vai trazer mais detalhes desta operação. Como disse o Lucas, ninguém preso ainda. Apenas apreensão, busca de documentos isso faz parte de todo o embasamento técnico e investigatório do Ministério Público. Em seguida, o Lucas volta com informações sobre esta operação. Bom, agora 11h54, a Polícia Civil de São Leopoldo interceptou um esquema de tráfico de remédios controlados. O medicamento é a base para a droga sintética conhecida como Special K. Vamos ao primeiro giro de notícias do SBT Rio Grande de hoje. 60 frascos do medicamento Cetamin foram apreendidos na BR-431. Eles estavam em um sandeiro perto do meio-dia dessa quarta-feira, quando o carro seguia para Bento Gonçalves. O motorista não tinha a documentação da Anvisa para a posse dos medicamentos e foi enquadrado por tráfico de drogas. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia. Segundo a polícia, o remédio é usado para a fabricação de uma droga sintética conhecida como Special K. Um homem de 49 anos foi preso por estupro, sequestro e cárcere privado de uma menina de 15 anos em Porto Alegre. A ação aconteceu nesta quarta-feira. Segundo a polícia, ele teria abordado a adolescente sem conhecer quando ela seguia para a escola. A menina permaneceu durante um dia inteiro junto com ele e foi obrigada a manter relações sexuais diversas vezes. O homem já tinha antecedentes por induzir outras adolescentes à prostituição e exploração sexual. Inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, tá? Dessa garota. 15 anos, ficou 24 horas sendo estuprada.
Daqui a pouco a gente traz os detalhes. E agora o Lucas está em deslocamento porque, atenção, foi preso o homem... Tá? Antes desta imagem aí, por favor, só aqui rapidinho para mim, essa história é de Montenegro, fique atento que eu vou contar em seguida. É que agora veio a informação e por isso o colega Lucas está em deslocamento. Foi preso o homem que matou a jovem de 20 anos na parada de ônibus junto ao Barra Shopping Sul. Isso foi no dia 23 de setembro. Ela estava na parada, foi assaltada junto com outras pessoas que aguardavam o ônibus 7h30 da noite. Ela ficou nervosa na hora de entregar o celular, levou um tiro no peito e morreu. 20 anos. Queria juntar dinheiro para estudar, queria ser jornalista. Pois foi preso, agora foi preso, o Lucas está em deslocamento para trazer em seguida os detalhes e as informações. 11h56. Olha esta história que eu vou contar para vocês. Uma mulher foi presa por sequestrar uma idosa aqui em Montenegro, no Vale do Caí. E esta mulher fingiu estar grávida. Que é isso aí, então? E ela fez toda uma história, levou flores como presente para duas irmãs, senhoras de idade, cerca de 80 anos. Mas a ideia dela, ela queria roubar o dinheiro delas e também as joias. Quem vai explicar em detalhes o que aconteceu e até o momento em que a barriga, entre aspas, foi aberta e foi retirada essa quantidade toda de roupa porque ela não estava grávida? Era a roupa uma em cima da outra. Quem vai contar pra gente os detalhes é ele, Guilherme Roquete. André, vou te contar pelo fim, já que a gente está vendo essa imagem aí desta mulher, já no momento da abordagem da Brigada Militar em São Leopoldo, aqui no Vale dos Sinos, quando os policiais desmontaram toda a farsa dessa mulher. Eu digo desmontaram literalmente, porque eles tiraram todas as roupas que ela estava enrolando embaixo para simular a barriga falsa. Pois essa mulher aí chegou numa casa onde vivem duas idosas lá em Montenegro. Esta imagem, como eu falei, né, já é do momento do final da ocorrência. Umas horas antes, ela foi até a casa dessas duas idosas e bateu ali na porta. As duas velhinhas, né, permitiram que ela entrasse porque ela primeiro ofereceu flores, depois ela disse que precisava ir ao banheiro, que estava grávida. E aí, lá dentro da casa, a mulher anunciou o assalto, apresentou inclusive uma arma. Depois a polícia descobriu que era uma arma falsa, era o que a gente chama de simulacro de arma de fogo. As duas vítimas, elas foram amarradas e uma delas, André, que inclusive tem o mal de Alzheimer, sofre do mal de Alzheimer, foi obrigada a entrar no carro dessas duas idosas e foi sequestrada por essa mulher. A criminosa chegou inclusive para ligar, até telefonar para a irmã de 89 anos, que ficou lá em Montenegro e ainda pediu como resgate R$1 milhão para essa outra idosa que tinha ficado na casa como uma forma de resgate pelo sequestro. É claro que a Polícia Civil já entrou no meio dessa jogada, já identificou toda a situação que estava acontecendo e passou inclusive a monitorar essas ligações. E aí, em São Leopoldo, já aqui no Vale dos Sinos, a Brigada Militar já estava sabendo dessa história, localizou o carro da idosa e passou a fazer um acompanhamento. Ela parou o carro, no momento da abordagem, em que inclusive, André, o delegado me confirmou que era uma abordagem de moto, os policiais estavam em motocicletas. Ela então fez menção de descer, mas arrancou com o carro e foi disparada. Até uma segunda abordagem então, que culminou naquela primeira imagem que a gente estava vendo ali, em que a mulher já aparece dominada pelos policiais e sendo desmontada literalmente, porque todas as roupas que ela usava para simular a barriga de grávida foram então retiradas. A gente tem inclusive um trecho do delegado que acompanhou toda essa ocorrência lá em Montenegro. Vamos ouvir o que ele nos disse. Depois que ela conseguiu entrar na residência, já saiu portando uma arma e aí, sob grave ameaça, né, pediu joias, telefones, né, amarrou as vítimas e depois então decidiu levar uma delas, né, para o Vale dos Sinos, então, num segundo momento já do seu planejamento. 11h59 agora, atenção para esta história. Olha, gente, de fato, eu não imaginava que um dia, em meus 30 anos de jornalismo de televisão, eu fosse dar uma notícia como essa. Uma mulher que coloca pano na barriga para se fazer de grávida, invade a casa de duas idosas, uma delas com um problema mais sério de saúde, imagina, 80 anos, e faz o que fez. E ainda sai com ela
sai como refém com uma dessas idosas que tinha mal de Alzheimer. Imagina isso para uma pessoa. O que essa aí tem na cabeça é o que eu te pergunto. Porque na barriga a gente sabe o que ela tinha, né? Tinha um monte de pano para fingir que estava grávida. Agora na cabeça, sei lá o que tem. André, olha só, a gente pode inclusive acompanhar esse vídeo aí desde o início para ouvir como é que foi a abordagem e tentar ter uma ideia do que ela tinha na cabeça. Até porque a polícia está investigando para saber, inclusive, se não tinha mais gente. Mas vamos ver como é que foi essa abordagem aí, esse desfecho. Levanta a blusa dela. Ela tá com a barriga falsa? Vamos ver o que tem na barriga falsa aí. Não é barriga falsa. O que é isso aí, então? Não é barriga falsa. Ah, roupa de disfarce, ó. Cheia das artimanhas que não é sequestro. Não é. A peruca tava no carro, falsa. outra peruca loira. E a peruca e o simulacro de arma estavam no carro. Eu tava brincando com ela, eu conheço essa pessoa. Pega o nome dessa brincadeira aí. Cuida para não te morder. Levanta a blusa dela. Ela tá com a barriga falsa? Vamos ver o que tem na barriga falsa aí. Não é barriga falsa. O que é isso aí, então? Não é barriga falsa. Ah, roupa de disfarce, ó. Tava brincando, dizia a Loli aí. Aí. Cheia das artimanhas que não é sequestro. André, a gente fica na dúvida como é que fica agora a situação das duas idosas, porque a polícia não sabe, inclusive, se tinha mais gente envolvida nesse sequestro, se mais alguém monitorou a casa dessa pessoa e essa mulher aí foi lá apenas para executar a ação. Mas agora ela está presa, e presa, inclusive, de forma preventiva, conforme me disse o delegado pela manhã, e, inclusive, André, ela vai ser indiciada por sequestro, mas com um agravante, né, na lei penal, que é o sequestro de pessoa com mais de 60 anos, que isso é uma complicadora na hora do delegado contar a pena dela. E tortura, né? É uma tortura. Imagina o que essa senhora, e com problemas ainda já, com mais idade, o que não passaram? O que ela não fez com essa arma? Foi lá brincar, né? Como ela disse, né? Ela não disse isso? Foi lá brincar? Foi lá brincar. Que brincar o quê? Não que tem. Brincar o quê? Brincadeira não tem nenhuma aí, né, André? Eu lembrei da história daquela grávida de Taubaté. Vocês lembram daquela história? Não era grávida de quantos filhos? Ela não disse que era um monte de filhos? Era 9? Eram 9 filhos. Ela fez sucesso. E aí a Cris Flores, hoje nossa colega aqui no SBT, e a Cris me contou essa história. E aí começou a olhar para a barriga dela. E aí foi indo até que, né, desvendaram a história. Mas essa aí queria ganhar presentinho e ganhou um monte de presente, fizeram até um quarto para ela. Agora essa aqui não. Esta é uma mulher perigosa. Com uma arma falsa, entrou na residência, invadiu a residência, pedindo água, fingindo que estava grávida, tudo mais, quer dizer... Aí, nessa hora, né, sabe muito bem como agir. Aí, depois, quando chega a polícia, né, não sabe nem falar. Agora, esperteza para trabalhar, para ter uma carteira de trabalho na mão, não. Isso não, Guilherme. É mais fácil na cabeça dela fazer isso que ela fez, mas foi lá a polícia e conseguiu pegar. E ainda bem, porque a gente não sabe se não tem outras passagens por algo parecido ou até coisa pior, não sei. Isso agora a polícia vai investigar e certamente vai descobrir, Guilherme. Exatamente. Até porque, André, quando esse sequestro começou, a própria polícia já foi acionada lá em Montenegro e foi para casa da outra idosa que ficou lá. Então, a polícia já estava monitorando todos os passos e com esse apoio da Brigada Militar que eles conseguiram localizar essa mulher já aqui em São Leopoldo. Então, tu imagina que ela deve ter andado aí cerca de 20, 30 quilômetros aí de distância até chegar aqui. Imagina o drama. Vamos só mais uma vez colocar o que ela disse para a polícia. Olha só o teatro que ela faz. Teatro não. A encenação. A encenação. Olha aí. Levanta a blusa dela. Ela tá com a barriga falsa? Vamos ver o que tem na barriga falsa aí. Não é barriga falsa. O que é isso aí, então? Não é barriga falsa. Ah, roupa de disfarce, ó. Cheia das artimanhas que não é sequestro. Não é. A peruca tava no carro, outra peruca loira. E a peruca e o simulacro de arma estavam no carro. Eu tava brincando com ela, conheço essa pessoa. Venha brincando e pedir 1 milhão. Pega o nome dessa brincadeira aí. Cuida para não te morder. Levanta a blusa dela. Ela tá com a barriga falsa? E o alerta, olha, o alerta foi importante, porque nesses casos acontece muito disso, né? O policial ser vítima de mordida, né? Muito bem, tá aí. Seguimos adiante. 12h e 5 minutos agora, 18 graus é a temperatura. Em seguida, a meteorologista Estael Cias já está no estúdio, vai nos falar sobre o tempo. Estael, qual é a manchete do tempo? A manchete? Sol? Chuva. Muita ou pouca chuva?
Em algumas áreas, muita chuva. Em seguida, a Estel vai explicar pra gente. Você vai ver agora o flagrante de um atropelamento que aconteceu em Porto Alegre. Nós mostramos, inclusive, logo depois que aconteceu. Olha só que tragédia, gente, que tragédia. Era um catador, né? Estavam ali atravessando o corredor de ônibus e, de repente, quando veio a viatura policial, uma viatura discreta da polícia, não houve tempo de nada. Não houve tempo de nada. Olha o desespero dos companheiros, inclusive, acho que era o filho de um deles, né? O filho dele. Um deles ali era o filho, aquele que estava com as sacolas, Aí ele larga tudo e sai correndo para socorrer o pai. Isto aconteceu no final da manhã de segunda-feira, na Avenida Perimetral, ali com a Cristóvão Colombo. E as câmeras mostraram, portanto, o momento em que esta viatura discreta da Polícia Civil atropelou um idoso de 76 anos. Ele trabalhava como catador, o motorista estava numa operação e o sinal estava verde para o carro. A gente só tem aí essa imagem, porque lembro que foi semana passada nós mostramos aqui diversos acidentes que aconteceram em Porto Alegre, a IPTC nos liberou, e muitos atropelamentos, muitos acidentes com moto. A gente lamenta muito a morte desse senhor, obviamente, né? Lamentável. Agora fica o quê? O alerta que a gente faz e pede para as pessoas, né? Principalmente esses corredores, não é apenas ônibus, mas são viaturas, alguns carros especiais da segurança, corpo de bombeiros. Então é importante se ter muito cuidado, né? O mínimo que a gente pode pedir. Não houve o que fazer, praticamente nem chegou a frear, né? Foi tudo muito rápido. Infelizmente esse senhor, ele perdeu a vida, portanto isso foi na segunda-feira, perto do meio-dia. E aí, mais uma tragédia pelas ruas da nossa capital. 12:07. A gente tem outros detalhes sobre outras informações daqui a pouco sobre esse acidente? Não, era isso, né? Era isso. O que a gente vai ter informações daqui a pouco é sobre o autor daquele roubo com morte que aconteceu na parada de ônibus aqui no Barra Shopping. Pois ele foi preso. Foi preso agora há pouco. Repito, preso agora há pouco o homem que atirou contra a jovem de 20 anos, a Cristiane, no dia 23 de setembro. Ela levou um tiro no peito, ela se atrapalhou na hora de entregar o celular, porque afinal de contas ele não pode se atrapalhar. Se tu é assaltado, tu tem que obedecer direitinho, tu não pode se atrapalhar, tu não pode ficar nervoso, não pode nada. Tá? E ela, na hora de entregar o telefone, levou um tiro no peito, deu um tiro no peito e morreu. Não foi a primeira vez que ela foi assaltada, outra vez foi uma tentativa de assalto cerca de um mês antes. E ela disse em casa do medo, o perigo que era ali do lado do Big, do Barra Shopping, nesse ponto de ônibus. Então agora a polícia conseguiu prender o autor do tiro, já prendeu uma mulher que estava na direção, que ajudou na fuga, e a informação que nos chega é que o autor do disparo foi preso e parece que é um jovem, né? Pelas informações que a polícia tinha repassado, era também de 21 anos. Algo assim, quem atirou era jovem, né? Uma vida pela frente, podia estar trabalhando, mas não. O mundo do crime. E a gente, né, essa jovem trabalhadora, recém tinha conseguido emprego numa loja de roupas do shopping, foi pegar o ônibus para ir para casa, encontrar a mãe, encontrar o irmão, a avó faleceu há pouco tempo, e aí acontece essa tragédia familiar. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações, o colega Lucas Abate está se deslocando até a polícia para trazer os detalhes desta prisão. 12:08. Agora atenção para esta história aqui, coloca a sirene de novo, gente. Coloca a sirene porque é inaceitável um caso como este que a gente vai contar agora. Um homem foi preso por sequestrar e manter em cárcere privado e estuprar uma menina de 15 anos aqui em Porto Alegre. Quem vai contar pra gente os detalhes deste caso aí, Guilherme Roquete, isso é desesperador. É desesperador. Uma jovem, 15 anos, estava na rua quando foi atacada por esse homem, Guilherme. De 49 anos, ele foi preso preventivamente na zona sul de Porto Alegre. A adolescente foi abordada por esse criminoso quando estava a caminho da escola, André. O crime foi no último dia 25, agora de agosto. Essa menina, André, é difícil até a gente falar isso agora, mas essa menina ela foi mantida durante um dia inteiro em poder desse criminoso e durante esse dia inteiro ela foi obrigada a ter relações sexuais com esse homem de 49 anos diversas vezes.
é difícil até a gente falar e contar essa história. Ela só conseguiu ser liberada depois, no final do dia, já no centro aqui da capital. Foi quando conseguiu pedir ajuda, inclusive ajuda médica, porque a gente também não sabe o que pode estar, né, ter além da questão da violência sexual. Esse homem, ele já responde a processo criminal por induzir outras adolescentes ao crime de prostituição, e essas duas adolescentes, inclusive, elas são vinculadas à mesma escola dessa menina que foi abordada e sequestrada, mantida em cárcere privado. Esse criminoso, ele se apresentava inclusive com outro nome para frequentar a instituição, como se fosse um vendedor de brinquedos, André. Pois é. Delegada Eliana Lopes vai conversar com a gente agora, está investigando esse caso. A senhora me escuta bem, delegada? Obrigado por nos atender. Obrigada, satisfação participar do programa, escuto perfeitamente. Delegada, a primeira coisa que eu vou perguntar, como é que está essa jovem? Depois a gente vai falar um pouquinho da investigação. Como é que ela está? Porque a primeira coisa, a gente se preocupa com o estado de saúde de uma menina de 15 anos passar pelo que essa jovem aí passou, delegada. Com certeza. No primeiro dia, ali no momento dos fatos, assim, ela estava muito abalada. Ela não conseguiu relatar exatamente o que aconteceu. A gente ficou sabendo pela fala da mãe dela, que reproduziu o que houve na conversa entre as duas. E não tem como, né? Quando acontece um abuso sexual, maus tratos, infelizmente, né, fica marcas indeléveis pro resto da vida nessa criança, nesse adolescente. Então, cada dia, obviamente, ela está melhor, mas ainda tem muito traumatizada com o que aconteceu. Ela, enfim, os encaminhamentos que o Estado dá quando a gente se depara com uma situação de abuso e de maus tratos é fazer um encaminhamento de saúde, que é o que foi feito no dia quando a Brigada Militar encontrou essa menina, e também na sequência, na mesma oportunidade, já fazer os encaminhamentos de perícias, tanto a psíquica quanto a lesão corporal, quanto a auto de verificação de violência. Todos esses encaminhamentos foram dados no exato momento ali em que a gente conseguiu encontrar, localizar essa menina no final do dia. Agora, o perfil desse homem aí, que tem 49 anos, que se aproximava de escola, né? Isso é um alerta muito importante também, delegada, para todos, as instituições de ensino, para as famílias, que é muito difícil, assim, a gente sempre, né, orienta as adolescentes. Agora, acontecem situações que armam, como esse aí deve ter armado. Imagina, ele frequentava o ambiente escolar, delegado. Isso, na verdade, a gente sempre diz nas nossas falas, né, que até nossas mães falavam quando a gente era criança de não falar com estranhos, né? Então, na verdade, esse indivíduo, ele rondava um ambiente de ensino, né, e usava como subterfúgio para passar despercebido, para não ser reconhecido, um outro nome. Ele usava uma alcunha de um nome que não era o dele e fazia essa mercancia de venda de brinquedos. E ainda, curiosamente, ele se alega escritor, vou mostrar para vocês, inclusive ele tem um livro, que é o Motoboy do Amor. O que é isso? Não acredito. Meu Deus do céu. E, na verdade, de posse das informações que a mãe da menina nos passou, das características dele, dessa busca que ele fazia no entorno da escola, a gente pesquisou aqui no nosso banco de dados, aqui da nossa divisão, e descobriu que ele já respondia a outros processos, tanto de pedofilia quanto de exploração sexual. E aí, de posse desses dados, a gente mostrou a fotografia para essa menina e aí houve o reconhecimento fotográfico. Ele escreveu esse livro, delegada, é isso? Ele ou ele montou um livro? Mostra pra gente de novo. Ele escreveu Motoboy do Amor, dicas, truques e cantadas infalíveis. Tem que ler, porque é uma cantada mais bizarra do que a outra. Meu Deus do céu. E olha ainda, em formato de capacete e coração. Quer dizer, uma pessoa completamente... Sabe o que me assusta, delegada? Se essa pessoa já tem antecedentes, continua na rua. Quer dizer, eu sei que tem a legislação, eu sei de tudo isso. Mas é importante a gente falar, porque nos perguntam muito. Mas como, André? Se ele já fez o que fez, ainda está na rua e vai fazer outras vezes. O que fazer numa situação dessa, delegada? Na verdade, para vocês terem ideia, a prisão por pedofilia, ele foi preso em flagrante por armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, em idos de 2017. E em 2019 foi que a gente apurou uma outra participação dele, mas aí nessa questão de exploração sexual infantil no entorno da escola. Já em 2017? Na verdade, ele já vem
nesse viés desde 2017. Foi preso em 2017, depois em 2019 e agora em 2021. E aí a gente consegue sair da prisão com que argumento? Não sei se a senhora tem essa informação que pudesse nos passar. Na verdade, não, porque o nosso procedimento ele acaba no indiciamento e no encaminhamento para o Poder Judiciário, né? Certo. Aí fica, né, enfim, para análise do Judiciário, Ministério Público e da Defesa, que deve fazer o pedido de livramento do indivíduo. Nós estamos conversando com a delegada Eliana Lopes, está com ela a investigação a respeito dessa menina de 15 anos que foi sequestrada e durante 24 horas ficou nas mãos desse criminoso. É o mínimo que pode se falar. O Guilherme tem uma pergunta, né, Guilherme? Sim, diga, delegada. Não, eu acho interessante a gente utilizar esse momento até para a gente frisar a importância de quando acontece um desaparecimento infantil, a gente procurar as autoridades policiais imediatamente, não precisa esperar as 24 horas. Sim. Porque esse caso do sequestro, cárcere privado e do estupro, na verdade, começou como um desaparecimento da criança, porque começou no início da manhã, quando a mãe, como todas as manhãs, deixava essa menina na parada de ônibus, e quando foi buscar ela, 1h30 da tarde, essa menina não retornou, e aí ela começou a se preocupar, procurou várias instituições para ver se ela, de repente, estava em hospitais ou com parentes, não conseguiu a localização, e aí ela imediatamente acionou a Polícia Civil, e aí a gente, em conjunto com a Brigada Militar, houve esse desfecho, que não foi totalmente feliz, mas pelo menos a gente conseguiu localizar ela num bom estado. Guilherme. Delegada, eu gostaria que a senhora nos detalhasse, para que inclusive sirva de exemplo, como é que foi a abordagem desse homem para essa vítima? Ele estava de carro, ele estava a pé, ele estava de moto, como se apresentou como motoboy? O que ele disse para induzir essa vítima a se aproximar dele? Conforme relatos que a mãe nos passou, porque a menina não conseguiu falar ali no momento, né? Ele estaria armado de uma arma branca, uma faca, e teria ameaçado ela. E ela disse que não conhecia o indivíduo, embora tenha esses relatos de outras meninas que conhecem ele ali da Redondeza. Ela especificamente não o conhecia e que ela se sentiu muito amedrontada em função do uso da faca. E aí acabou entrando no carro e seguiu com ele por horas. Ela ficou tão abalada que ela não consegue nos descrever o local exato. Ela se lembra que é uma casa em construção, uma casa abandonada, que tinha somente uma cama, uma mesa. Mas a gente já está com várias outras medidas judiciais para ver se a gente consegue descobrir onde é que era esse cativeiro, né? Até porque deve ter provas aí, né, delegada? Alguma questão de DNA, alguma outra coisa nesse local, né? Na verdade, a investigação ainda está correndo, né? E até para a gente apurar se tem envolvimento de outras adolescentes também. Agora, a delegada Eliana Lopes, uma pergunta, eu tenho dois questionamentos. Primeiro, ele frequentava, não sei se ele entrava na escola ou era no ambiente ali próximo na escola. Acho que seria uma orientação importante da senhora, até para a instituição de ensino, né? Quem estiver rondando, vendendo algo ou querendo entrar numa escola, que a escola, infelizmente, precisa fazer isso e procurar primeiro a polícia. Olha, vamos até a polícia, vamos confirmar, né, identidade, né, para então poder frequentar o ambiente escolar. Eu estou aqui imaginando algo assim, mas o que a escola deve fazer, delegado? Os informes que a gente tem é que ele frequentava o entorno, ficava ali na frente, mas que ele não adentrava dentro do estabelecimento de ensino. Na verdade, como eu disse, a gente ainda está na fase da investigação, a gente ainda vai ouvir todos os envolvidos, inclusive os diretores, o pessoal da própria escola, né? Sim. Porque a gente tem essa preocupação de outras crianças também, outros adolescentes estarem envolvidos. E ele diz o que, delegado? O que ele diz? Na verdade, ele é sedutor, ele trata bem as meninas, ele promete brinquedos para as mais novas, para as mais velhas. Mas ele assume que cometeu o crime, ele assume? Não. Nesse caso aqui, não assume, não assume. O que aconteceu na outra situação da exploração sexual, ele não confessa o delito, a prática sexual com as meninas. O que ele confessa é que ele tem uma relação de amizade, que ele dá 300, 500 reais para cada uma ajudar a família, porque ele fica penalizado em função da situação de pobreza delas. Sim. E ele é o estelionatário do amor, né? Porque nesse caso, essa outra situação que não dessa menina, o cárcere, ele relata uma amizade com elas. Então, não houve violência nenhuma, o que destoa dessa nossa outra situação. Certo. Delegada Eliana Lopes, obrigado por nos atender. O espaço está aqui sempre à disposição. Sempre que a senhora precisar, pode contar com a gente. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Obrigada, agradeço a oportunidade. Acho que é sempre muito importante a gente falar nessa questão dos abusos, dos maus tratos, porque é uma coisa que acontece, que não é raridade, e é importante a gente sensibilizar a sociedade em função disso, né? Obrigado, é verdade. Delegada Eliana Lopes, muito obrigado pelas informações. Só que não para por aí, gente. Tem uma outra história agora de uma jovem de 20 anos que sofreu uma tentativa de estupro. Foi ontem de noite, aqui em Canoas. O colega Matheus Schenck está lá em Canoas e vai conversar ao vivo com o delegado para nos explicar o que aconteceu. Foi esse caso, Matheus, que ela pulou, saltou, abriu a porta, pulou do carro para não ser mais uma vítima, hein, Matheus? Boa tarde, Matheus. Oi, André, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, né? Uma situação parecida com o que aconteceu há alguns meses em Gravataí, quando uma moça, também num aplicativo de transportes, ela teve que pular do carro para evitar um possível estupro. Desta vez aconteceu aqui em Canoas com uma jovem de 20 anos, ontem por volta das 7 da noite. A gente está aqui com o delegado Pablo, que vai nos contar mais detalhes, mas basicamente, né, delegado, a jovem, ela entrou no carro e logo depois o motorista, ele oferece um paninho para a moça para ela limpar o celular. Disso ele diz para a moça cheirar o pano. E aí ela praticamente apaga. Ela tem um blackout de alguns segundos. Logo depois ela consegue acordar e aí ela pula do carro. Que situação, né, delegado? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde aos amigos telespectadores. Realmente é um caso bastante impactante. Tive a oportunidade de atender ontem, por se tratar de um caso de violência contra a mulher, supostamente crime de estupro de vulnerável. Vim aqui, auxiliei no registro de ocorrência, as providências mais urgentes foram tomadas hoje e o caso, na continuidade, ele é objeto de análise pela Delegacia de Atendimento à Mulher. Essa moça ontem, ela nos contou muito emocionada, muito abalada pelo feito, que este motorista de aplicativo, primeiro disse a ela para usar um paninho para limpar o celular, ela começa a limpar e diz, não, espera aí que eu vou colocar mais produto, pode cheirar que ele é muito cheiroso, ele encharca um pano com esse produto e alcança ela, e sugere a ela que aspire, que cheire, que o cheiro é muito bom. Quando ela não chega nem a colocar o nariz, ela relata que ela só aproximou um pouco do rosto e já se sentiu bastante mal, né? Sentiu uma espécie de blackout, começou a tudo pretear, perder sentido. E ela sentiu que estava sendo vítima de um ataque sexual. Ela abriu a porta que desespero. do automóvel. Ela percebeu que porque o motorista parou o carro para que ela cheirasse o produto. Ela achou aquele estranho, né? Ela já tentou ficar mais alerta. E ela percebeu que o motorista estava com a porta aberta, ele travou a porta. E ela percebeu a iminência de um ataque sexual, ela conseguiu destravar, ela faz 2 movimentos, ela destrava a porta e consegue sair. No que ela sai, muito grogue ainda, tonta, sem ter a perfeito entendimento do que está acontecendo, mas já sentindo que estava sendo vítima de algo muito grave. Ela começa a caminhar na via pública e esse motorista vai acompanhando ao lado e insistindo com ela, gritando com ela para ela devolver o pano. E ela muito grogue, ela tira de volta esse pano e consegue buscar socorro com 2 pessoas que estão num caminhão ali próximo. Que desespero, meu Deus. Ocorrendo numa via bastante conhecida aqui de Canoas. E a gente verificou que existe um motel a 250 metros do local dos fatos. O que nos faz, numa linha de raciocínio lógico e muito linear, pensar que essa moça seria dopada e levada para esse motel onde se consumariam os atos de cunho sexual. Delegado Pablo, a gente está conversando com o delegado Pablo Rocha, o André aqui do estúdio, delegado. Não, eu fiquei chocado, porque pela maneira, imaginem, como aconteceu, e ainda que ela teve a condição, tempo de atinar, abrir a porta, e não se machucar, não sei que velocidade estava o carro, mas consegui pular para fora do carro, pedir ajuda, né? A pergunta que eu faço primeiro, confirma que ele é motorista de aplicativo, o senhor já conseguiu identificar, inclusive, a empresa para a qual ele presta serviço, e que produto é esse que deixou ela tão rápido, sem coordenação, sem consciência, delegado? Bom, te respondendo por partes, tá? Essa moça está com a integridade física dela preservada, ela não está machucada. Foram feitos exames para ver se a gente consegue detectar, pelo menos no sangue dela ou na urina, resquícios da droga a qual ela foi submetida. Temos suspeitas de que tipo de substância que possa ter sido usada. Não é algo novo, já se tem outros
outros casos, né, ao longo dos anos, de pessoas que foram drogadas por meio de substâncias inalantes, submetidas a práticas sexuais contra a sua vontade. É algo um pouco não usual de acontecer dentro de aplicativo. Já tivemos casos de violência sexual por motoristas de aplicativo, mas não com esse estratagema. A gente acredita que possa haver outras vítimas e, por favor, procurem a polícia, denunciem essa pessoa. Nós já temos a foto dele, ele não está plenamente identificado. Tivemos questões de comunicação com a empresa que já estão sendo sanadas em nível entre Polícia Civil e empresa de aplicativo. Lamentamos que nesse primeiro momento e de modo imediato não se conseguiu a plena identificação dele, mas a Polícia Civil já está trabalhando nesse sentido, de plenamente identificá-lo. Pois é, aí tem, só completando aqui, delegado, a gente tem informações da prisão daquele latrocínio que aconteceu aqui, da jovem Cristiane, a gente em seguida vai trazer os detalhes, também é um chamado urgente, delegado, mas só para encerrar, agradecendo ao delegado Pablo Rocha, e tem uma dificuldade também porque me parece que as empresas de aplicativo, elas têm uma regra interna de segurança, só que eu acho que para a polícia não tem que ter absolutamente nada, mas também não facilita, pelo que eu entendi, a entrega da identificação dos próprios colaboradores ou motoristas e também de passageiros. E isso atrapalha o trabalho de investigação da polícia. Atrapalha em muito. Acho que esse protocolo está totalmente equivocado. Em primeiro lugar, porque o consumidor tem direito à identificação de quem está lhe prestando serviço. O motorista do aplicativo é um prestador de serviço, ele está, segundo o Código de Defesa do Consumidor, está prestando um serviço a essa pessoa e ela tem o direito de saber quem é o prestador de serviço. Segundo lugar, eu como autoridade policial ontem, tive a oportunidade de entrar em contato com a empresa de aplicativo, me identifiquei como policial, solicitei o canal adequado, a pessoa disse que aquele era o canal adequado e negou a informação. Acho muito grave que isso aconteceu e isso deve ser objeto de conversa entre as instituições. No mínimo, até porque a empresa respondeu para a gente e disse que não foi feito nenhum pedido, né? Não foi feita nenhuma solicitação para a empresa prestadora, né, de aplicativo. O que, de fato, né, num momento desse, com a polícia, total transparência. Aliás, interesse da própria, né, a empresa de aplicativo, que as coisas sejam assim, sejam facilitadas. Obviamente, tudo é de forma oficial. Então, o delegado ainda tem ainda este elemento que precisa ser enfrentado. Delegado Pablo Rocha, muito obrigado pelas informações. Pode falar. E aqui o Disque Denúncia, tem o telefone aqui, ó, 519-8459-0259. Né? Vítimas, por favor, né? Anotem esse número aí. É importante se ter esse telefone. É importante que todos tenhamos esse telefone. Importante para auxiliar a polícia. Esse é só de Canoas, delegado? Gostaríamos que qualquer pessoa que tenha sofrido qualquer ato de violência, em especial um ato de violência semelhante a esse, que, por favor, procurem a Delegacia da Mulher ou procurem qualquer delegacia distrital ou ainda a DPPA que para nos fornecer mais subsídios, mais informações para este caso e para outros casos que possam ter acontecido. Tá bom. E com relação à empresa, eu testemunhei um momento em que a consumidora, a vítima, ontem, né, entrou em contato com a empresa. Eu próprio utilizei desse mesmo canal, que era uma ligação feita da empresa para a menina, solicitei a informação, solicitei o canal adequado e a servidora da empresa disse que aquele era o canal adequado. Essa ligação está gravada, se tem provas disso, e jamais se faria qualquer afirmação mendaz, né, qualquer afirmação mentirosa ou que deturpasse minimamente os fatos. O que está relatado por mim, está relatado pela vítima, é exatamente aquilo que aconteceu. Muito bem, delegado Pablo Rocha, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho para o senhor. Meio-dia 28 minutos, meio-dia 28, atenção. Foi preso agora de manhã o autor do latrocínio, que é roubo com morte, da Cristiane da Costa dos Santos, 20 anos. Foi dia 23 de setembro, aqui, parada de ônibus, na zona sul da capital. O Lucas Abate tem ao vivo agora detalhes desta prisão, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, foi preso há pouco esse homem envolvido no latrocínio da jovem Cristiane Santos no dia 23 de setembro, aqui bem próximo da 20ª Delegacia de Polícia, bem em frente à parada, em frente ao shopping, o Barra Shopping Sul, aqui na zona sul de Porto Alegre. Esse homem, identificado como Wesley Correia, já estava foragido há alguns dias, já havia sido identificado pelos policiais civis aqui da 20ª Delegacia de Polícia e há pouco, lá na zona norte de Porto Alegre, até numa distância considerável aqui do local onde aconteceu o crime, foi localizado na rua 24 de agosto pelos policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar.
Só para localizar esse ponto, André, essa rua fica bem próxima à Avenida Assis Brasil, naquele trecho em que a Assis Brasil cruza com a Avenida Sertório. Foi abordado ali durante um patrulhamento de rotina da Brigada Militar. Durante a identificação, se verificou que era esse homem envolvido nesse latrocínio que gerou bastante comoção, bastante revolta de todos os moradores aqui de Porto Alegre. A gente está aqui em frente à 20ª Delegacia de Polícia porque daqui a pouco deve chegar a viatura trazendo esse preso e também o comandante de policiamento da capital, o coronel Fernando Gralha Nunes, e a delegada Luciana Smith, que investigam o caso e devem dar mais informações sobre essa prisão. Só para retomar, André, no dia 23 aconteceu o crime. Dias depois, uma mulher que dirigiu o carro utilizado na fuga foi presa, uma mulher de 32 anos. Agora mais essa prisão do Wesley, de 21 anos, e segue apenas uma pessoa. Um dos envolvidos permanece foragido, já foi identificado e segue sendo procurado pela Polícia Civil. E a identificação do automóvel foi facilitada, né? Não foi difícil identificar por causa daquele detalhe ali, ó. Aquele detalhe, né, Lucas? Ó, atenção, André. Atenção, chegada agora, atenção. Vamos ver se... Segue aí tem contigo. Viaturas chegando aqui. Vamos fazer a volta ali, André. Vamos ver. Chegou... Passou a viatura com sirene. Vamos ver se é a viatura que está vindo aqui para a 20ª Delegacia de Polícia. Mas tudo indica que sim, André. Passou aqui pela Avenida Chuí. Vai entrar no Icaraí. A gente só está aguardando para ver se é a viatura que vai trazer esse criminoso preso há pouco lá na Zona Norte de Porto Alegre. Ele está sendo trazido até aqui, André. Está cruzando a cidade porque essa é a delegacia que investigou o caso. Foi localizado lá longe, na Zona Norte, mas está vindo até aqui porque deve ser ouvido aqui na 20ª Delegacia pela delegada Luciana Smith. Olha, André, as viaturas, eu tô olhando aqui, ó, olhando, foram pro outro lado, não, estão vindo, estão se aproximando lá. A gente vai ficar aguardando aqui a chegada dessas viaturas da Brigada Militar para verificar se de fato é esse criminoso Wesley Corrêa que está chegando por aqui. E foi preso pelo 20 BPM, é isso? Mais uma atuação aí do 20º BPM. Isso. Né? Mais uma atuação do 20º BPM, há poucos dias também uma outra atuação. Inclusive mostramos aqui o medo, né, de um criminoso de ser preso pelo 20º BPM. Não foi verdade, Lucas? Atenção, Lucas. Isso, André, foi um criminoso que atuava na região do Planalto e demonstrou ali durante uma investigação da Polícia Civil bastante medo de ser preso pelo 20º Batalhão e dias depois foi preso. E agora mais essa ação, está todo mundo preparado aqui, bastante gente da imprensa. A gente está na expectativa, André, que havia uma promessa, né, que esse criminoso chegaria logo por aqui. Deu essa movimentação da Brigada Militar, chegando com essas viaturas com sirenes ligadas, mas eles entraram naquele sentido da Icaraí, sentido a Zona Sul de Porto Alegre. Agora a gente está verificando se eles vão fazer a volta e vir para a delegacia, ou se é, por coincidência, né, alguma outra viatura que também passou nesse sentido. A prioridade... Mas está toda a imprensa aqui posicionada, aguardando essa chegada. A prioridade é tua, tá? A prioridade é tua. Vamos ver se essa é uma viatura da Civil, né? Ele não passou reta essa aqui. Mas tem outra atrás. Deve estar chegando agora, porque tem duas aí, ó. Agora sim, do 20º Batalhão. Segue aí contigo, agora ao vivo na SBT. Ao vivo. Duas viaturas aqui, André. Uma, na primeira a gente vê só os policiais descendo. Nessa segunda aqui também tem 4 policiais militares. Essa é aquela viatura que tem a chamada cachorreira, né? Na parte de trás, que é uma cela para transporte de preso. Vamos verificar, os policiais estão descendo agora. Vamos ver se o preso está nessa viatura. Na primeira não está, e está, né? Então abrindo a parte de trás ali da viatura. O preso a gente já consegue verificar, está ali atrás das grades. Os policiais vão abrir agora a viatura e vão levar ele para a parte de dentro da 20ª Delegacia de Polícia. Bem próximo onde aconteceu o crime, né, Lucas? A cerca de 500 metros, André. Está aí descendo, algemado, uma camiseta do Corinthians, bermuda, também com tênis. Ali a gente viu que ele estava sem tênis, calçou de emergência o tênis e está entrando agora. Wesley Corrêa, 21 anos, preso há pouco, lá no bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, é um dos envolvidos no latrocínio da Cristiane Santos, a cerca de 500 metros daqui,
no último dia 23 de setembro, estava foragido e agora é mais um preso desse caso. A gente acompanhou, André, está entrando na 20ª Delegacia de Polícia, é a delegacia que investiga o caso e ali dentro deve ser ouvido pela Polícia Civil. A expectativa que se tem, André, chegou ele aqui, deve prestar ou não depoimento, ele pode permanecer em silêncio e assim que esse procedimento acabar, a delegada Luciane Smith, o comandante de policiamento da capital, vem até aqui o lado de fora e deve dar manifestações, mais detalhes sobre essa prisão. Então, toda a imprensa até deu bastante mobilização. Toda a imprensa está mobilizada aqui do lado de fora, aguardando esses detalhes, André. Bom, mostramos ao vivo agora aqui no SBT. Portanto, Lucas Abate segue acompanhando qualquer movimentação, qualquer informação. A prioridade é do Lucas, informação ao vivo, mostrando este jovem que matou esta jovem aí, de 20 anos de idade. Uma trabalhadora, queria estudar, estava juntando dinheiro para estudar. Depois de um tempo parado, um tempo sem trabalho, trabalhou, conseguiu um trabalho no Barra Shopping. Final da tarde, foi para o ponto de ônibus. Ela e outras pessoas nesse ponto de ônibus, do lado do Barra Shopping Sul. E aí aparece um carro, uma mulher dirigindo, duas pessoas... Delegada Luciane Smith, André. Diga aí, agora, entrevista, vamos ver aqui. Delegada Luciane Smith se aproximou aqui, também o coronel Fernando Gralha Nunes, daqui a pouco vai dar mais informações. Vamos acompanhar ao vivo aqui. Sim, é um dos indivíduos que participou da ação criminosa que vitimou a Cristiane. A partir de agora, então, com a prisão dele, nós vamos poder dar seguimento às investigações e agora apurar efetivamente se ele foi o autor do disparo ou não. A arma já foi apreendida? A arma não foi localizada. E ele foi localizado em casa, zona norte de Porto Alegre? Como é que foi a prisão? Eu acho que a Brigada Militar que efetivou a prisão vai saber passar mais informações a respeito da prisão efetivada hoje. Vamos passar então aqui a palavra para o Coronel Fernando Gralha Nunes, comandante de policiamento da capital, dando mais detalhes agora sobre como ocorreu essa prisão na zona norte de Porto Alegre. Nós já estávamos mobilizados na captura desse indivíduo desde do evento que ocorreu com a menina, né? E tínhamos a informação que havia um foragido na região da Vila Respeito, ali, que é no bairro Sarandi. As guarnições estavam mobilizadas e quando verificaram esse indivíduo, ele estava em atitude suspeita. Ao verificar a guarnição, ele saiu correndo. Quando foi dada a voz de abordagem, ele saiu correndo, tentou fugir, mas foi alcançado e preso. Depois da prisão, foi feita a identificação dele e verificado que realmente era o Wesley, né, o indivíduo que estava foragido, implicado aí no latrocínio. Ele era da zona norte de Porto Alegre? Não era da zona norte de Porto Alegre, estava escondido lá. Ele tem antecedentes, Coronel Paes? Tem vários antecedentes. Ele já foi preso em 2016, quando menor, por tentativa de latrocínio. Ele esfaqueou uma pessoa que ele tentou roubar, que ele efetivamente roubou, essa pessoa foi parar no hospital. Ele foi preso também por roubo a pedestre e em 2020 foi preso novamente por roubo a pedestre. Estava em um veículo, fugiu da Brigada Militar, foi perseguido. Junto com ele foram apreendidos diversos objetos de diversas pessoas que haviam sido roubadas, isso em 2020, 4 de 2020. E foi identificado por 3 pessoas durante o flagrante. 3 vítimas reconheceram os objetos e os autores na oportunidade. Foi preso em flagrante, ficou até 2021, quando em fevereiro foi solto. André, esse é o histórico do preso repassado aqui pelo Coronel Nunes, que é o responsável pelo comando de policiamento na capital. Vamos ver aqui, ele está dando mais informações, a gente segue com ele aqui. Delegada Luciane Smith, na verdade, está falando aqui, André. A gente vai seguir. Está um pouco confuso, a gente está no famoso quebra-queixo, como a gente chama, né? A gente pode ouvir agora, estou me abaixando aqui para conseguir ouvir a delegada Luciane Smith. Na verdade, nós ainda falta um dos autores desse crime, que está foragido. E a partir de agora, então, com todos os elementos que nós temos, nós vamos fazer o interrogatório deles, fazer uma cariação entre eles, até para conseguir se identificar quem teria sido o autor do disparo. Inicialmente, esse suspeito que se encontra foragido, ele foi já interrogado aqui na delegacia em outra oportunidade, no início da investigação, e ele então teria confessado esse crime, mas teria apontado esse indivíduo que foi preso hoje como autor do disparo.
E a partir de agora, com o interrogatório do indivíduo preso hoje, é que nós vamos dar, então, seguimento e elucidar por completo esse crime. Essa outra pessoa também está foragida? A senhora pode dar a identificação dela? Ainda não pode? Não, nós não podemos dar a identificação. Nós estamos com a prisão temporária, ou seja, é uma prisão que terá um prazo de 30 dias. E ao final desse período, então, nós pretendemos, e com os elementos que nós temos, pedir a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. A outra mulher que foi presa no mês passado permanece detida? Sim, ela permanece detida, ela teve a prisão decretada por 30 dias, foi há uma semana e pouco atrás. Nós temos, então, esse prazo ainda para converter essa prisão temporária em prisão preventiva. Essa é a manifestação da delegada Luciane Smith, que investigou o caso. Tá. O coronel Nunes também permanece por aqui. Tá. Pode falar, André. Não, é só para entender, esse que foi preso agora, tem um foragido, é isso? Tem ainda um foragido, tem uma mulher presa. Tem um foragido, uma mulher presa, esse preso e um foragido. Vamos ouvir aqui o que diz o coronel Nunes. Nós temos uma parceria muito estreita com a Polícia Civil e estamos irmanados aí, em conjunto para a busca de melhorar a condição de segurança da capital. André, permanece então uma mulher presa, que seria a motorista desse grupo, uma mulher de 32 anos. Esse homem, o Wesley Correa, de 21 anos, que foi preso há pouco. E mais um homem que está foragido. A delegada há pouco disse aqui que não pode divulgar a identidade ainda, uma prisão temporária, mas que as forças policiais, inclusive, já ouviram essa pessoa no início da investigação, mas já havia passado o prazo do flagrante e não tinha uma prisão preventiva decretada no momento. Então, por isso, ele foi liberado. Até posso fazer esse questionamento daqui a pouco para a delegada, para saber mais detalhes sobre isso. Mas ele já foi ouvido e apontou o Wesley como atirador. E agora a expectativa é o que o Wesley vai dizer, para ver se ele assume que de fato foi o atirador ou se aponta o comparsa dele. A variação com o indivíduo que se encontra foragido Segue e com a mulher que já está presa. E o Wesley será ouvido aqui. O indivíduo que foi preso hoje será interrogado aqui. Delegada, naquela oportunidade, por que o outro preso foi liberado? Naquele momento, como colocado lá na coletiva de imprensa pelo subchefe de polícia, não havia elementos ali para que tivesse a sua prisão decretada, feita pela Polícia Civil. Seria necessário, então, eu representar ao Poder Judiciário pela prisão temporária, o que foi feito na sequência pela Polícia Civil. Mas depois ele fugiu e não foi mais encontrado? A partir do momento que ele teve a sua prisão temporária decretada, ele foragiu. Então, André, esclarecimento da delegada sobre essa situação do outro preso que já foi ouvido e agora está foragido. Então, essa mulher de 32 anos continua presa, agora o Wesley... esse interrogatório com ele, vamos conversar com ele, ver se ele tem advogado para acompanhar esse interrogatório e é possível que não aconteça hoje. Então, a delegada explicou agora no final, André, só para a gente contextualizar, que o Wesley está ali dentro, estão verificando a possibilidade de fazer esse interrogatório logo. Pode ser hoje, mas como tem toda uma questão burocrática de finalizar a prisão aqui, constituir um advogado, ele tem que ser ouvido na presença de um advogado, pode se negar a falar, então não se tem uma garantia de que esse interrogatório ocorra ainda hoje. Isso que foi explicado há pouco aqui pela delegada Luciane Smith. A motorista de 32 anos está presa, o Wesley, que atirou de 21, foi preso agora e foragido. Que idade tem o outro, que é o parceiro do Wesley, que desceu? De 20 anos. 20 anos. Esse prestou depoimento. A nossa legislação, eu vou te dizer uma coisa, né? Aí, às vezes, a gente recebe questionamentos e críticas às autoridades, mas aí a legislação que tem que mudar, não é a autoridade, né? Enfim, mas aí ele prestou depoimento. O histórico do Wesley, indicou André, que foi o Wesley e, deu no pé. O histórico, não, incrível, o histórico. O Wesley com 21 anos é absurdo. 16 anos ele esfaqueou uma pessoa. Uma tentativa de latrocínio, respondeu como adolescente por tentativa de latrocínio. Aí, por isso ficou que algum tempo na fase e saiu, André, e continuou roubando, até que, eu vou... Não tem como a gente mostrar, claro, tá distante. É pertinho. Mas, assim, André, 500 metros pra lá, ele matou uma pessoa, matou a Cristiane Santos, 20 anos, estava ali saindo do trabalho e foi morto por esse jovem que já havia um grande histórico de violência. E enquanto a gente tiver
uma legislação, um sistema todo, que o cara com 16 anos apronta o que quer e estava solto. E ele com 21 vai pegar o celular, não deu o celular, atira e matou. E vai saber lá quanto tempo vai ficar preso. Quer dizer, essa é a revolta minha, mas não é só minha. Eu trago aqui a revolta das pessoas que cobram da gente. Mas, André, como que soltam? Ah, pois é. Aí vocês que estão nos acompanhando têm que cobrar, sabe de quem? Dos seus candidatos, das pessoas em quem vocês votam, porque a mudança tem que ser feita na lei. Então não adianta a gente ficar criticando, mas como que soltaram? Soltou porque a lei é assim, enquanto não mexer na lei, que é uma coisa que eu não sei por que não se mexe. O Código de Processo Penal precisa ser modernizado. Enquanto não se mexer nisso, vai acontecer o que está acontecendo. Enquanto que a gente tiver um sistema prisional que, em muitas situações, forma, né, é uma pós-graduação na criminalidade, vai continuar acontecendo isso. O cara começa com 16 anos, está com 21, já tem uma lista de crime e está solto. Estava solto até poucos dias atrás. Foi preso agora. Agora, por quanto tempo vai ficar preso? Esta é uma outra dúvida que se tem, Lucas. Pois é, André. A gente sabe que a pena para latrocínio é uma das maiores penas que se tem no Código Penal. Claro, ainda tem todo um processo que às vezes pode demorar, daqui a pouco ali para frente liberam da prisão preventiva, mas bem destacado pela delegada. Ele está preso temporariamente, é uma prisão que tem prazo de 30 dias e serve justamente para buscar mais elementos sobre a investigação. Então ele deve ser ouvido, a partir do depoimento dele, a polícia vai encaminhar um pedido de prisão preventiva e essa sim tem um prazo maior até o julgamento dele, André. Obrigado, Lucas, e assim a justiça começa a ser feita. Essa jovem, 20 anos, que perdeu a vida desse jeito por causa daquele telefone celular ali que ela não entregou a tempo para o senhor Wesley, de 21 anos, e aí ele tirou a vida dela, dando um tiro no peito, acertando um tiro no peito. Tá? Obrigado, o Lucas, a toda a nossa equipe, gente, nossa equipe de produção, de externa, todo o pessoal se agilizou muito para trazer a informação ao vivo para você, porque, olha, estava aqui assim, ó, em todo mundo, a violência que a gente está no nosso dia a dia. E, infelizmente, a nossa realidade, ela é esta, mas ela pode mudar. Vamos ter esperança, vamos cobrar de quem a gente precisa cobrar para as coisas melhorarem, não é verdade? Meio-dia 47 minutos e foi preso uma quadrilha responsável por produzir e distribuir, sabe quanto? Quase 7 milhões de reais em cédula falsa. Mas onde é que deve estar todo esse dinheiro falso, hein, Guilherme? Olha, tá no bolso de alguém, André, e alguém que foi vítima também dessa quadrilha. De 2012 para cá, esse grupo, que é um dos maiores falsificadores de dinheiro do país, distribuiu 6 milhões e 700 mil reais em todo o país. E por último, a estratégia deles era comprar objetos em sites de anúncio de objetos usados. Por exemplo, o André tem o telefone dele usado, ele anuncia. Ele negocia a compra, entrega o telefone, recebe com uma nota falsa e sai, ó, com o dinheiro falso no bolso, pensando que fez um baita de um negócio. Essa investigação apurou que mais de 72 mil cédulas foram distribuídas e produzidas e distribuídas por esse grupo e os mandados cumpridos aqui no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, André. Obrigado, Guilherme Roquete. Até daqui a pouco, meio-dia 48 minutos e em seguida as informações da previsão do tempo, não é mesmo, Estael Cias? Imagens ao vivo de Gramado, 13 graus. Pô, dá frio em Gramado, hein? 18 graus aqui em Porto Alegre, 13 em Gramado, bonito céu azul, sol no Lago Negro em Gramado. Mas a gente tem previsão de bastante chuva, principalmente para a metade norte do Rio Grande do Sul, incluindo Gramado. Vai chover hoje em Gramado? Não, Estael. Hoje não. Chove quando em Gramado? Em seguida, a partir de amanhã já chove. A partir de amanhã já chove. Bom, agora chegou aquele momento da gente descontrair um pouquinho, que todo mundo gosta, né? A gente tem, chegando uma hora que a gente tem que dar uma, né? Tem que dar uma relaxada. E principalmente com uma informação super importante. Atenção, a operadora TIM tem um recado para você. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? Coloca aí, DJ. Pessoal em casa almoçando, ó. A operadora TIM está com uma novidade que é isso mesmo. A música não para, Douglas. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo, TIM Pré-Música Gaúcha. É o estilo que você escolher, é para explorar
todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isto sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 GB para curtir muito da internet. Vai ficar aí parado? Nada disso. Vamos dançar, vamos se mexer um pouquinho. Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite esta super oferta. Muita internet mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Mais uma vantagem que a operadora TIM traz para você. Quem compara, vem para TIM. TIM, imagine as possibilidades. Aí, Douglas. Olha só, agora nós vamos ao Fala Comunidade de hoje. Tá? No último episódio da série Empreendedores, a gente vai conhecer um jovem. Ele foi criado numa comunidade bastante pobre, mas ele sempre sonhou em ser um grande empresário. E não é que está dando certo? Olha aí. Sou o Renan Bill, tenho 29 anos, empresário, pai da Isabela, filho do Walter de Castro, da Maria Eudóxia, e hoje vou mostrar a minha história. Renan Bill nasceu em Santana do Livramento e veio com a família aos 7 anos aqui para Porto Alegre. E se criou aqui, no bairro Alameda, zona leste da capital. Com os pais separados, morou nesta casa, com a mãe e a tia. Matando um pouco da saudade, Bill? Que foi onde aconteceu aí as melhores coisas da minha infância, né? Do outro lado da rua está o colégio que estudou. Aqui é onde quase todo dia ia para aula aí de segunda a sexta e nas horas vagas era nessa rua aqui onde a gente passava a maior parte do tempo, né? Aqui foi onde eu comecei a aprender, né? Várias coisas mais importantes que me ajudam até hoje. Aos 18 anos, perdeu a mãe, vítima de câncer. 18 anos, aonde eu também estava vivendo uma fase já... de, tipo, o cara tá naquela fase meio que tu não sabe o que tu faz, né? Passaram-se 10 anos. Neste meio tempo, ele trabalhou em diversas lojas e logo se destacou, montou a sua própria. Para mim chegar até aqui hoje, né, não foi uma coisa tão rápida assim como acham, né? Para me formar isso aqui hoje, eu demorei em torno de quase uns 10 anos, né? Ano passado, a empresa teve um lucro de R$1 milhão. Para este ano, a previsão é 3 vezes mais. Com a palavra, o coach Fernando Santana. O Bill, para o sucesso do seu negócio, utilizou uma das etapas básicas do planejamento de carreira, o autoconhecimento. Isso porque o autoconhecimento é o maior responsável para que a sua carreira dê certo. Afinal, quanto mais você se conhece, mais chances tem de fazer melhores escolhas e ser mais assertivo na trilha que desenha para a sua carreira. E segue também a dica do Bill, leia muito, porque nada é por acaso. Bom, basicamente ver o Renan nesse momento onde ele poder levar a mensagem dele através dessa entrevista é uma parada que mostra o quanto a característica dele, a postura dele está bem alinhada, né? Projetos como Nós por Nós e Sábado Sem Fome têm a sua ajuda. Hoje, né, eu já me sinto aí um cara, tipo, feliz e por ter chego até aqui. Muito bacana, que legal. Gente, olha só, depois do intervalo, nós vamos falar sobre a previsão do tempo para o final de semana e vem chuva, viu? E as informações do esporte. Afinal, o Filipão vai cair, não vai cair, vai sair ou não? Ou já saiu? Será? A gente já volta. Esse inverno
fora de época, hein? Stael Cias, boa tarde, Stael. Tudo bem? Muito boa tarde. Que história é essa aí da chuva que tá vindo, Stael? Pois é, vem. Infelizmente, aliás, o feriadão ele vai ter de tudo um pouco, só não vai ter calor, André. É? Mas o resto todo acho que vem. É mesmo, é? Mas antes vou mostrar uma imagem de agora há pouco, lá de Alegrete, uma bela imagem, aliás, do Edilson Alves. A gente vê essas nuvens, tem um aspecto de arco-íris. Uma luz, né? Entre as nuvens. É o que a gente chama de nuvem iridescente, o nome é difícil, mas trata de um fenômeno óptico em que a luz solar ela é dividida, fracionada, quando entra em contato com os cristais de gelo. Como fez frio, a atmosfera está cheia de gelo, são nuvens altas a 8, 10 quilômetros, e quando a luz solar encontra essa nebulosidade, é aquele mesmo efeito da bolha de sabão. A luz é dividida e a gente consegue ver quase que um arco-íris em cima, dentro da nuvem. Então é um fenômeno raro, muito bonito de ser visto. Durou aí questão de 20 a 30 minutos e o Edilson Alves mandou pra gente aí agora há pouco. Muito obrigado. Belo registro lá de Alegrete, de agora há pouco. Isso indica que pode estar vindo chuva lá pro Alegrete? Olha, o Alegrete, a região da fronteira oeste, quanto mais próximo da fronteira com o Uruguai, mais dias de sol poderemos ter durante o feriadão. Aqui tem um mapa de chuva e a gente vê essa área mais forte aqui em tons vermelhos, mostrando que vai chover mais na parte norte do estado. Como é que isso vai acontecer? Amanhã, sexta-feira, começa com sol, ainda tem frio na metade leste do estado no começo da sexta-feira. Agora, da tarde para a noite, começam as primeiras pancadas de chuva na faixa norte, tem sol na sexta-feira, zona sul, campanha em fronteira oeste. Final de semana, segue a instabilidade nessa faixa aqui. O domingo pode ter uma trégua, inclusive lá em São José dos Ausentes, nos Aparados, cantos de cima da serra. O domingo dá uma aliviada na chuva, mas aí volta mais forte de segunda para terça. E aí, André, tem risco também de temporais que podem trazer rajadas de vento, raios, granizo, que nós tivemos ontem, em 3 de maio. E a preocupação, então, de segunda para terça. A terça à tarde, quando é na hora de voltar para casa, o tempo começa a melhorar, boa visibilidade nas estradas, o retorno do feriadão vai ser bom, mas grande parte dele com instabilidade e temperatura amena. Amanhã faz frio de manhã, mas aí no final de semana, na medida em que tem nuvens e instabilidade, não tem tanto frio pela manhã, mas as tardes ficam com 21, 22 graus, não passa muito disso. Então, em termos de temperatura, vai ser um feriadão aí com mais cara de outono do que propriamente primavera, em que já poderia estar fazendo calor nesta época do ano. Na semana que vem a gente deve ter um aquecimento. Hoje à tarde a gente segue nesse padrão ameno de temperatura. Veja, 16 graus lá em Caxias do Sul, não vai mudar muito do que se tem agora. 19 em Novo Hamburgo, 18 em Santa Maria, 22 em Santa Rosa, 19 lá em Uruguaiana e 16 em Pelotas. Hoje não chove, dia bonito, à tarde com céu claro, à noite também. Olhando os próximos dias, na previsão aqui para Porto Alegre, aqui na região metropolitana a gente fica com muitas nuvens, principalmente no domingo com chance de chuva à noite, mas hoje, amanhã e no sábado a previsão é de sol, variação de nuvens e esse padrão aqui de temperatura ainda com essa cara mais de outono. A temperatura sobe um pouquinho mais aqui, ó, entre o sábado e o domingo com 22 a 24 graus e as manhãs e madrugadas aí um pouquinho de frio. Bom, e na semana que vem a gente vai ter dias de chuva numa região que precisa de mais água, que é a metade norte. Exatamente, metade norte, a gente pode ter acumulados altos de precipitação. A boa notícia é que essa chuva ela se estende também por Santa Catarina e Paraná, que são regiões que também precisam. Então, muita atenção no norte do estado, aí a chuva vem, mas atrapalha um pouquinho o feriadão. E a gente se vê quando? Segunda-feira estamos aqui. Com sol, chuva? Aqui com chuva. Com chuva. Com chuva. Gremista, Stael Cias, Filipão, vai sair, não vai sair, quer que sai? Não é, agora tá na hora de falar do esporte. Os gremistas não querem nem falar. Deixa pro Jeremias. Pois é, gente. Agora 1h02, mais uma vez o Grêmio não conseguiu vencer e não conseguiu sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas a pergunta do momento é esta. Entra em campo Jeremias, entra em campo Matheus Schenck. Felipão, continua? Permanece técnico do Grêmio? Neste momento, Luiz Felipe Scolari é técnico do Grêmio. Nesse momento, o Filipão continua como treinador do Grêmio. Agora, Schenck, o empate contra o Cuiabá tem toda uma cara de, assim, fim de festa, fim de ciclo. É ou não é, Schenck? Bom dia. Boa tarde. Oi, Jeremias, boa tarde para você, boa tarde de novo para todo mundo que está acompanhando. Pois é, né? O Grêmio saiu perdendo logo de cara, um gol do Max, depois consegue o empate com o Alisson. Um sofrimento, o Grêmio pariu uma bigorna, Jeremias, para conseguir o empate. Leva depois o segundo gol,
com o Marlon e minutos depois empata de novo com o Alisson. Pela primeira vez o Alisson fazendo 2 gols num jogo desde 2018. Mas Jeremias, foi assustador o negócio, né? Eu achei engraçado essa da bigorna. Não, pela dificuldade. A gente falava aqui na primeira entrada sobre o esporte que, tudo bem, o Cuiabá tá bem na tabela do Campeonato Brasileiro, melhor do que o esporte, mas o Grêmio, assim, ó, o Grêmio fez um jogo hercúleo, tirou do fundo da alma uma reação para empatar com o Cuiabá. E assim, Schenck, tô com o celular na mão porque eu tô a todo momento mandando mensagem, falando. Existe uma pressão muito grande dentro do Grêmio para uma troca. Tá? O argumento, Schenck, é o seguinte: o Filipão já trocou o goleiro de novo, já botou o Rafinha na esquerda, coisa que ele disse que não faria, ele, Filipão, falou que não faria, já mudou a zaga, já mudou o meio-campo, já botou o Campas, que ele não tinha colocado, já resgatou o Jean-Pierre, que não jogava há quase 2, 3 meses, e o time não vai. E o Grêmio entende que tem que reagir. Por isso existe uma pressão para mudança agora. Só que presta atenção, Schenck, nesse momento não há nenhuma reunião marcada no Grêmio para tratar da demissão do Felipão, tá? Schenck, se fosse dirigente do Grêmio, mudaria hoje, agora, o Felipão? Olha, Jeremias, depois do que eu vi ontem, eu fiquei um pouco assustado, porque o Grêmio continua sem apresentar evolução. O grande problema é que já domingo tem jogo, Jeremias. É jogo fora de casa, adversário direto, o Santos na Vila Belmiro. Então o Grêmio não tem tempo. Se é para mudar, muda agora, muda hoje. Porque o próximo técnico vai ter pouquíssimo tempo para trabalhar com o jogo domingo, depois é Fortaleza fora de casa, depois é Juventude, confronto direto para não cair. Olha a sequência de jogos complicados que o Grêmio tem pela frente, né? E essa sequência, ela lembra muito aquela sequência que o Thiago Nunes viveu, lembra? O Thiago Nunes perdeu em Caxias do Sul e ali parecia que ele ia cair, ele não caiu e aí ele veio a ser demitido 3 dias depois, né? Ô, Schenck, vamos falar rapidinho do Inter, porque o Inter empatou, né? Mas assim, um empate que... Jeremias. Diga, Schenck. A gente vai falar do Inter ou a gente vai falar do Daniel? Vai falar do Daniel, que fez defesas milagrosas, e do Moisés, né? Vamos botar aí a cobrança de escanteio do Moisés, porque esse lance viralizou. Olha aí. Ai, bota de novo. A bola tá caindo aqui, Jeremias. Meu amigo. Não vem com essa, gente. Tu faria igual. Ele pegou mal na bola, né? A bola vai cair aqui. E aí o Moisés tem o seguinte, gente. Ele já é criticado pela torcida. Vai lá e faz isso, né? Bom, divide a tela aqui comigo. A gente vai ficar de plantão, eu e o Schenck, para ficar em cima da situação do Filipão, tá? Para saber o que vai acontecer. O Grêmio tem representação 3 da tarde. Vamos ver se o Filipão vai ficar. Por enquanto, ele é técnico do Grêmio. Até amanhã, então, Jeremias, Matheus. Cadê o Guilherme Roquete? Até amanhã, Roquete. Obrigado pela audiência, pela companhia. Voltamos amanhã a partir das 11h30. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.